Olá, boas-vindas a todos. Olha, hoje a gente tem uma missão. E não é só um tutorial técnico, não. É o primeiríssimo passo, aquele passo fundamental para quem sonha em ser analista de SOC, ou seja, um centro de operações de segurança. A missão é montar o nosso próprio laboratório com o Azul. Mas o mais importante é entendendo de verdade cada etapa do processo. Beleza, vamos começar com um princípio que é crucial. Um bom analista de SOC não sai só clicando e instalando tudo no piloto automático sem entender a arquitetura por trás. O nosso objetivo aqui é exatamente esse. Não é só seguir um roteiro, mas sim sacar o porquê de cada comando. É essa mentalidade, sabe? É isso que separa o amador do profissional de segurança. Certo. Seção 1. Vamos revisar o nosso plano de ação. Porque, pensa bem, antes de sair fazendo qualquer coisa, o que um bom analista faz? Ele revisa toda a inteligência que tem, planeja a abordagem. Então, vamos encarar essa fase exatamente como um briefing de missão, sabe? É aqui que a gente prepara o terreno para tudo dar certo lá na frente. Então, tá. Do que a gente vai precisar para essa operação? Olha só essa tabela. São especificações bem realistas, tá? Para montar um laboratório em casa. 2 vCPUs, 4 GB de RAM, isso no recomendado. O ideal seria até um pouco mais. E aqui, ó, presta atenção. Vai uma dica de ouro. Um erro super, mas super comum é a galera tentar subir a máquina com só 2 GB de RAM. O resultado? Um dashboard que se arrasta ou que nem abre. Então nem tenta. O mínimo do mínimo para começar bem são 4 GB, beleza? Beleza, agora vamos falar de arquitetura. Basicamente, a gente tem duas escolhas, a All-in-One ou a distribuída. A distribuída é aquela coisa mais robusta, para produção, com cada peça em uma máquina diferente. Mas, para nossa missão aqui, que é aprender, a All-in-One é a escolha perfeita. Por quê? Porque ela coloca tudo que é essencial, o Manager, o Indexer e o Dashboard, numa máquina só. É o jeito ideal para a gente focar em aprender os fundamentos, sem se complicar com ambientes gigantescos. E essa frase aqui, ela resume tudo, né? Primeiro entender, depois escalar. Essa é a mentalidade. Para quem está começando como analista de SOC, a prioridade máxima é dominar a base, os fundamentos. A parte de escalar, de lidar com coisas mais complexas, isso vem depois. É uma evolução natural que vem com o conhecimento. Ok, agora um pouco de inteligência de campo. Vamos falar das armadilhas, das minas terrestres, que podem simplesmente sabotar a nossa missão. Coisas como não checar se os serviços subiram direitinho depois de instalar, não entender o que cada porta de rede faz, não salvar as senhas num lugar seguro ou não fazer ideia de onde ficam os logs quando dá um problema. Esses são os erros clássicos. Mas talvez o maior de todos seja o último. Achar que só porque a instalação terminou, o SOC está funcionando. Pessoal, é aí que o trabalho de verdade começa. É quando os alertas começam a pipocar na tela. Certo. Planejamento feito. Seção 2. Vamos para o ritual de instalação. E olha, não é para encarar isso como uma tarefa chata e demorada. Pensa nisso como um ritual mesmo, um procedimento focado, crítico. Cada passo que a gente vai dar aqui tem um propósito muito claro na construção do nosso centro de monitoramento. Então, qual é o processo de forma geral? Primeiro, a gente prepara o sistema, atualiza tudo, instala o que precisa. Depois, roda o script oficial do Azure, o All-in-One. Em seguida, e isso é crucial, a gente valida os serviços para ver se está tudo de pé. E, por fim, acessa o dashboard para confirmar que a gente tem visibilidade. Cada uma dessas fases é um checkpoint. É um passo a passo bem direto, e a gente vai focar no que realmente importa em cada um deles. E atenção aqui, porque durante a instalação, bem no meio da execução do script, acontece uma coisa super importante. O sistema vai cuspir na tela o nome de usuário e a senha do administrador. Parece uma coisa boba, né? Mas é um ponto de falha tão comum que vocês não fazem ideia. Por isso, a diretiva é clara. Anote o usuário e a senha do dashboard. Simples assim. Ignorar esse passo pode parar todo o progresso. É sério. Então, na hora que essas credenciais aparecerem na tela, é fundamental salvar elas no lugar seguro, imediatamente. E lembrem-se, a instalação não termina quando o script acaba. Ela só termina de verdade depois que a gente valida tudo. Um bom analista precisa saber o que cada serviço faz. Pensa assim, o Azure Manager é o cérebro, ele processa tudo que os agentes mandam. O Azure Indexer é tipo uma biblioteca super organizada, que guarda tudo para a gente poder buscar rápido. E o Azure Dashboard é a nossa cabine de comando, a interface visual onde a gente analisa tudo. Confirmar que todos eles estão active, running, esse é o nosso sinal verde para poder continuar. Seção 3, olhos no dashboard. É isso, chegamos no momento decisivo da nossa missão.
Depois de toda a preparação, de toda a instalação, agora é a hora da recompensa. É a hora de obter visibilidade, de finalmente colocar os nossos olhos no alvo e ver o nosso ambiente de segurança ganhando vida. E o portal de entrada é esse aqui: HTTPS e o endereço IP da sua máquina virtual. Simples assim. É nesse momento que todo aquele trabalho de infraestrutura, de linha de comando, se transforma numa ferramenta de análise visual e muito poderosa. Agora que a gente está dentro, que a gente tem olhos no alvo, a perspectiva muda completamente. A instalação pode ter acabado, mas a análise está só começando. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que a gente está vendo aqui? Já tem alertas? Mesmo sem nenhum agente conectado? O que o próprio sistema já está dizendo para a gente? E são essas perguntas que começam a moldar o pensamento de um analista. É o nosso reconhecimento inicial. O que será que o manager monitora nele mesmo? Que tipo de evento de segurança padrão já está sendo gerado ali? Quais níveis de severidade aparecem mais? E como é que a gente pode filtrar e investigar esses eventos? Fuçar isso, explorar o que o próprio Azul já gera por padrão, esse é um exercício valiosíssimo. É o primeiro passo para se familiarizar com a ferramenta e entender a linha de base de segurança do seu próprio ambiente. Muito bem, seção 4. Além da instalação. Com acesso ao dashboard garantido e os primeiros dados já aparecendo na tela, a gente pode dizer missão de instalação cumprida com sucesso. Mas agora começa o que a gente chama de debriefing. É a hora de entender que o trabalho de verdade, aquele trabalho de um analista de SOC, está só começando. E essa frase aqui diz tudo. Instalar é fácil. Entender o que está rodando é o que separa um estudante de um analista. É exatamente isso. A habilidade técnica de instalar a ferramenta é só o começo, é a base. A competência de verdade, ela está em entender o que essa ferramenta está fazendo, que dados ela coleta e, o principal, como transformar essa montanha de dados em inteligência de segurança de verdade. Esse foi só o passo número 1, a fundação. A nossa infraestrutura está pronta, está de pé. A próxima fase, que é a expansão de verdade da nossa capacidade de monitoramento, é começar a conectar os agentes em outros sistemas para coletar inteligência de lá. E para fechar, fica esse pensamento. A missão não acabou, ela apenas começou. Montar esse laboratório não é o fim da linha, de jeito nenhum. É a construção da sua plataforma de lançamento para uma carreira em cibersegurança. A vigilância, essa continua sempre.